Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 611 e vamos falar sobre mentepsicose. Vamos lá. O fato de os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da mentepsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, flores e frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. No homem só resta do animal o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a mentempsicose, tal como a entendem, não é exata. Mentempsicose seria a possibilidade de um ser humano, um homem, encarnar num corpo de um animal. Como nós já vimos nas semanas anteriores, o princípio inteligente ele vai evoluindo gradativamente e ele vai galgando estágios. Então, um princípio inteligente que já viveu sob o jugo do instinto como animal não vai voltar a habitar a planta. É esse o sentido que se dá. Conforme o espírito vai evoluindo, ele não retrograda. Então, não existe a possibilidade de um espírito hominal reencarnar no corpo de um animal. Por quê? Isso iria contra a lei de progresso. Seria retrogradar, né? Deixar de ser uma coisa e voltar a ser uma outra coisa. Como ele disse, a árvore jamais será semente, né? Depois que ela se transforma e cresce, ela nunca mais vai voltar a ser o que ela era antes. Ela vai evoluir. Tá? Vai crescer, vai criar ramos, vai até produzir novas sementes, mas não vai voltar a ser uma. 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não retoma a sua nascente. Então, a mesma situação que foi dita antes. Então, um espírito que evoluiu e adquiriu o livre-arbítrio, para ele voltar a ser animal, ele teria que perder isso. Ele teria que voltar a ficar sob o jugo do instinto. Isso não é possível, né? Não vai retrogradar, sempre evoluir. 613. Por mais errônea que seja, a ideia da mentempsicose não resultaria do sentimento instintivo que o homem possui de suas diferentes existências? Esse sentimento intuitivo está presente nessa crença, como em muitas outras. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Então, como o princípio inteligente ele foi evoluindo até chegar ao hominal, é natural que haja uma intuição de todo esse processo, mas não uma lembrança. Tá? Não existe uma lembrança. Eu lembro quando eu era cachorro, ou cavalo, ou um outro animal. Não, isso não vai acontecer. O princípio inteligente ele vai evoluindo até assumir a razão. Quando ele assume a razão, que adquire seu livre-arbítrio, ele não vai retornar mais ao jugo do instinto. Ele vai continuar para frente. Tem a intuição? Pode ser que sim. Mas não vai jamais retornar a ser como foi antes. Tudo se encadeia na natureza, né? O progresso ele é irresistível. Não tem como o espírito retrogradar. Vamos ver o que o Kardec diz. A mentempsicose seria verdadeira se por esse termo se entendesse a progressão da alma de um estado inferior a um estado superior, onde adquirisse desenvolvimento que lhe transformasse a natureza. Mas é falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem, e vice-versa.
o que implicaria a ideia de retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder realizar-se essa fusão entre os seres corporais das duas espécies é um indício de que essas espécies se encontram em graus não assimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, haveria como resultado uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprovação material, da reprodução material. A reencarnação, tal como os espíritos a ensinam, se baseia, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe concedeu para o seu adiantamento. Seja como for, a antiguidade e a universalidade da doutrina da mente em psicose, bem assim o número de homens eminentes que a professaram, vem provar que o princípio da reencarnação tem suas raízes, ou na própria natureza. São, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários a esse princípio. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e que fazem parte dos segredos de Deus. Não é permitido ao homem conhecê-las de maneira absoluta, só lhe sendo possível fazer a tal respeito algumas suposições e construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo saberem e, acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus de seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O princípio desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, aurindo cada um indivíduo na fonte universal a quantidade de princípio de inteligente que lhe seja necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com a obra que tenha de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que, por sua morte, é devolvida à massa. Os animais dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Com o homem não sucede a mesma coisa. Do ponto de vista físico, ele forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos. Mas do ponto de vista moral, há solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, e que conserva a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Eis o mistério que seria inútil tentar devassar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é certo, o que ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência,
é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como tantas outras coisas cujo conhecimento atual não importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil nos determos. Então é muito interessante as teorias relacionadas com a evolução. Leon Denis diz que o princípio inteligente descansa na pedra, sonha no vegetal, vive as primeiras experiências como animal e desperta como hominal. Quer dizer, no sentido de que ele vai se desenvolvendo gradativamente até adquirir o direito do livre-arbítrio, que é a situação humana, que tem o direito ou a capacidade de escolher seus próprios caminhos. Então, são muitos sistemas, mas a realidade ainda não temos evolução suficiente para compreender. São os mistérios, como disse Kardec, os mistérios que ainda não sabemos por quais caminhos esse princípio inteligente vai se transformando. Se os animais que vivem pelo instinto perdem a individualidade e o princípio inteligente retorna para um todo, ou se ele mantém a individualidade e tem uma progressão ascensional, como a lógica nos indica. Mas a verdade absoluta, afirmar com certeza, não dá. Infelizmente, não. O que nós podemos afirmar com certeza é que os homens, a partir do livre-arbítrio, constroem o seu futuro. Pelas suas escolhas, pela busca do conhecimento, pelo seu desenvolvimento moral, ele vai transformando as encarnações futuras. E hoje temos um corpo apropriado ao grau evolutivo que nós nos encontramos. Amanhã, mais evoluídos, mais depurados, teremos corpos mais sutis. Então, tudo isso nos indica que há uma continuidade evolutiva, mas que não dá para a gente identificar o início, o meio e o fim. Nós só sabemos que somos criaturas inteligentes, que estamos sendo ajudados pelos mensageiros do Cristo, pelos mensageiros de Deus, o próprio Cristo, para nos ajudar a compreender melhor a vida, a nos libertar das paixões que ainda nos governam e que nos trazem sofrimento. E que nossa evolução depende da nossa vontade, do nosso empenho, da força que temos de combater a nós mesmos, reconhecendo e lutando contra as nossas imperfeições. É esse o caminho da evolução. Bom, hoje nós vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, nós vamos iniciar o capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que é Lei Divina ou Natural. E ele vai iniciar na questão 614, Características da Lei Natural. Vamos fazer a prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por esses momentos em que pudemos ter convosco, pela reflexão sobre a natureza perfeita criada pelo Pai, que nos permite a evolução constante e que nos dá meios de aprendizado, de prática das leis que nos foram oferecidas pelo vosso amor. Que possamos, Senhor, a cada dia, nos esforçarmos um pouco mais para colocar em prática esse evangelho de luz que nos liberta do sofrimento e nos dá forças para superar a dor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.